Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele faz um todo com o Evangelho de ontem. Ontem nós ouvíamos a história daquele tradicionalmente conhecido como jovem, aquele jovem rico que se aproxima de nosso Senhor e diz: Senhor, eu gostaria de segui-lo, eu gostaria de alcançar a perfeição. E nosso Senhor diz: olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E diz que ele ficou triste, porque não conseguiu fazer, voltou para casa triste, porque ele não viu a riqueza do convite que nosso Senhor tinha feito a ele. Nosso Senhor queria dar tudo, e para que nosso Senhor o preenchesse completamente, era necessário que ele se despojasse completamente, para completamente receber aquilo que nosso Senhor queria oferecer a ele. Pois bem, é este segundo aspecto que o Evangelho de hoje nos apresenta. Enquanto ontem nós éramos, digamos, tentados a ver apenas o aspecto negativo, isto é, para seguir Jesus é necessário desprender-se de algo. Para seguir Jesus é necessário abandonar algo. Isso é verdade. Esse aspecto negativo no sentido de perder algo é verdadeiro. Mas muito mais verdadeiro é o segundo aspecto. Quem segue Jesus ganhará muito mais. Porque Pedro, quando viu aquele encontro e ouviu aquele diálogo, ele ficou perplexo. Diz: quem é que pode se salvar? Quem é que pode abandonar tudo isso? E ele então pergunta no Evangelho, diz: Senhor, olha, nós deixamos tudo, nós abandonamos tudo para te seguir. E nosso Senhor diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo, e no futuro, a vida eterna. É este ponto aqui, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer. Quem abandona algo por nosso Senhor, ganha muito mais em troca. Já falei aqui tantas vezes daquela frase de Santo Inácio de Loyola: Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando somos generosos com Ele, Ele é muito mais generoso conosco. Ele será infinitamente mais generoso para conosco. O Papa Bento XVI, por ocasião da missa em que ele iria receber o anel de pescador e o pálio, na sua missa, por ocasião do início do seu ministério petrino, em 2005, 24 de abril de 2005, ele fez uma reflexão desta realidade de quem deixa algo por Deus não perde nada, ganha tudo. É isso que nosso Senhor está dizendo no Evangelho de hoje, e que aquele jovem rico não conseguiu compreender. Isto é, quem faz algo por nosso Senhor, quem por causa de nosso Senhor renuncia a algo, quem por causa de nosso Senhor abraça mais firmemente a sua cruz, quem por causa de nosso Senhor chora, receberá muito mais. Se eu comparar aquilo que eu estou perdendo com aquilo que eu estou ganhando, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando tudo. É isso o que o Papa que nosso Senhor está dizendo, e que o então Sumo Pontífice, em 2005, refletia para nós. Me veio muito forte essa lembrança, porque por esses dias eu estava uma pessoa
uma jovem mulher me procurou e, depois de várias tentativas para engravidar, e ela não conseguia devido a alguns problemas, lhe foi indicada a fertilização in vitro, que, falando aqui rapidamente, a igreja não aconselha, a igreja não permite, é proibido. Por quê? Porque na fertilização in vitro, o aborto acontece porque vários óvulos são fecundados e se escolhe um, e os outros são descartados. Então, acontece o aborto. Então, você não pode, neste caso, recorrer a este caminho. Existem outros motivos, estou apenas aqui simplificando. Não seria possível, se ela quisesse permanecer unida a Cristo, obediente aos mandamentos de Cristo, ela não poderia fazer isso. E ela disse com toda dor e com toda clareza: quer dizer então, padre, que eu nunca terei filhos? Eu não sei se ela nunca terá filhos, porque não é que ela não poderia, mas seria muito difícil ela ter filhos de uma maneira natural. E eu disse a ela: minha santa, por causa de Cristo, renuncie. E saiba que você não vai se arrepender de perder algo por causa de Cristo. Exatamente isso, meus santos, que nós precisamos aprender, cada um nas suas renúncias, nas suas lutas diárias, para que você não se desespere, para que você não fique angustiado, revoltado, azedo, amargo. Exatamente isso que Pedro, porque se vocês se recordarem no evangelho de ontem, Pedro, quando nosso Senhor diz que era necessário deixar tudo, Pedro ficou perplexo e disse: Senhor, mas quem é que pode se salvar dessa maneira? E nosso Senhor diz: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isto é, essa experiência de, meu Deus, para te seguir, eu preciso me desprender de coisas. Se eu não tiver em mente de que não é só um desprender-se de coisas, mas eu estou abraçando muito mais, eu não consigo, eu não o faço. E se fizer, serei amargo. Se eu só fizer a renúncia pela renúncia, sem saber que eu estou fazendo por algo muito maior, por amor a Deus e recebendo infinitamente mais cedo ou mais tarde eu me tornarei amargo. É o que São Pedro, na primeira leitura de hoje, ele aconselha. Isto é, olha, não se esqueçam das graças a que vocês estão destinados. Escutemos aqui novamente a primeira leitura de São Pedro, daquele que no evangelho de ontem ficou perplexo diante daquilo que Jesus Cristo estava pedindo. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Um pouquinho mais à frente na leitura, ele diz: por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida. Colocar toda a minha esperança naquilo que o Senhor me prometeu. São Paulo diz isso de uma outra maneira: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente, que as renúncias da vida presente, que os desapegos necessários da vida presente, que as cruzes da vida presente nem merecem ser comparadas com a glória futura que nos há de ser manifestada. Nosso Senhor nos disse que o que vale a um homem não fazer renúncia nenhuma e perder-se, mas se ele fizer todas as renúncias e ele ganhar o que verdadeiramente importa, ele será feliz. É isso, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda cada vez mais esta clareza. Senão, ou nós abandonaremos Cristo, ou nós o seguiremos de cabeça baixa, tristes, com o coração murcho,
sem ânimo para atrair ninguém, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: ele não descobriu tesouro algum, ela não descobriu tesouro algum, porque olha a tristeza com que ela vive a sua fé, olha a tristeza com que ele segue o seu Deus. Precisamos pedir a nosso Senhor esta graça que nos encha de alegria, mesmo em meio às tristezas da vida, de quem sabe que caminha para algo. Eu não falei que ia citar aqui o texto de Bento XVI, vou citar ainda, mas me veio aqui à mente uma outra afirmação sua, na encíclica Spe Salvi, quando ele fala da esperança, e ele diz: se a esperança for grande, as agruras da vida valem a pena. Isto é, a gente aguenta o sofrimento, a gente aguenta o peso da cruz, a gente aguenta os sofrimentos, se a esperança for grande. Se aquilo pelo qual eu espero que a mim foi prometido for grande, eu aguento o cansaço da vida. Mas se eu me esquecer da minha esperança, da promessa de Deus, da graça que me foi prometida, eu desanimo, eu ou abandono, ou a tristeza toma conta do meu coração. Pois bem, voltando aqui ao texto de Bento XVI, por ocasião do início do seu ministério, ele aqui estava com 78 anos, e ele diz: porventura, não temos todos nós, de um modo ou de outro, medo de deixar Cristo entrar totalmente dentro de nós? Isto é, meus santos, é um ancião de 78 anos que diz: todos nós temos medo de deixar Cristo entrar totalmente na nossa vida. Isto é, em cada etapa da vida, quando o nosso Senhor pede um desprendimento, um abandono, uma renúncia, um desapego, vem aquele medo: vale a pena perder isso por causa de Cristo? Será que eu não me tornarei infeliz? E ele continua, a pergunta: se nos abrirmos completamente a Ele, será que não iremos perder algo na nossa vida? Não arriscamos depois de nos encontrarmos na angústia e privados de liberdade, isto é, depois que eu renunciar, será que eu não vou ficar angustiado, recalcado? Será que eu não seria um reprimido, não realizado? Será mesmo que se eu renunciar, eu serei feliz? É isso o que esse homem de 78 anos está se perguntando. Aquela mesma pergunta que se fez aquele jovem, quando o nosso Senhor disse: olha, deixa tudo, vende e dá aos pobres. Ele pensou: eu vou perder todos os meus bens, e será que eu serei feliz se eu perder tudo isso? Será mesmo que nele, em Jesus, eu vou encontrar felicidade? Maior felicidade do que aquela que eu encontro nos meus bens? E o Papa então, com 78 anos diz: todos nós experimentamos de alguma maneira esses questionamentos dentro de nós. E ele diz: não. Isto é, quem deixar tudo não ficará, quem deixar tudo por Cristo não ficará angustiado. Não. Quem faz entrar Cristo, quem deixa Cristo entrar no coração, nada perde. Nada, absolutamente nada daquilo que torna a sua vida livre, bela e grande. Só nesta amizade se abrem de par em par as portas da vida. Só nesta amizade com Deus experimentamos o que é belo e o que liberta. E ele termina aqui: assim, eu gostaria, com grande força e convicção, partindo da experiência de uma longa vida pessoal, ele hoje tem 91 anos, mas então tinha 78, já era uma longa vida. Ele diz: partindo da experiência de uma longa vida pessoal, eu quero vos dizer, não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada, Ele dá tudo. Quem se doa por Ele, recebe o cêntuplo. Sim, abri de par em par as portas a Cristo e encontrareis a verdadeira vida.
Isso que o ancião, o então Papa Ancião dizia, é o que nosso Senhor hoje, no Evangelho de hoje, está dizendo. Meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor a graça desta sabedoria. Como é difícil a um apegado entrar no reino dos céus. Nosso Senhor está falando a respeito de todos nós. Todos nós aqui somos ricos de alguma maneira, isto é, apegados a algo, a coisas, a sonhos, a projetos, a vontades. Como é difícil uma pessoa apegada entrar no reino dos céus. E o apego pode ser a coisas boas, a coisas não objetivamente más, coisas indiferentes, coisas que não são pecaminosas, mas que são os seus projetos, os seus sonhos, as suas vontades e não as de Deus. Como é difícil. Isso deve fazer o quê? Que nós voltemos para casa desesperados, entregues à nossa fraqueza? Não. Devemos com humildade dizer: Senhor, meu coração é assim. Meu coração é apegado, meu coração é incrédulo, meu coração é vacilante, meu coração é inconstante. Concede-me a tua graça, Senhor, para que eu creia de verdade na tua palavra. Concede-me a tua graça, Senhor, para que eu não tenha medo de colocar a mão no arado e não queira olhar para trás. Concede-me a tua graça, Senhor, para que, deixando tudo, eu nunca me esqueça de que quem por ti entrega algo não perde nada, mas ganha tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.